Olá, seja muito bem-vindo ao Café Fora da Caixa. Eu sou o Mário Breder Júnior e eu quero compartilhar um pouquinho hoje com você sobre algo que eu li em Jeremias. De vez em quando eu consigo fazer aquela prática do lédico e é muito bom a gente parar um pouquinho, pegar um versículo da Palavra de Deus e meditar sobre esse versículo algumas vezes, pensar um pouco sobre ele ao longo do dia, orar pedindo para que Deus nos revele alguma coisa sobre aquele versículo. Então, eu me desafiei a ler algum versículo em qualquer lugar da Bíblia e tentar aprender alguma coisa com esse versículo. E esses dias caiu em Jeremias. E eu quero ler esse versículo com você e conversar um pouquinho sobre o que eu meditei nesse versículo. Tudo que eu faço aqui nesse canal, a gente faz para poder te incentivar a ler mais a Bíblia, a ter um relacionamento com a Bíblia. E é claro, relacionamento com seus irmãos, comunhão, tomar um café, conversar um pouco sobre isso. Então eu quero te incentivar também a fazer esse tipo de prática chamada lédico, mas principalmente eu quero que você viaje comigo um pouquinho nesse texto aqui. Vamos lá? Então, olha só o que diz em Jeremias, no capítulo 51, no versículo 26. Nem mesmo as pedras serão reaproveitadas para outras construções. Ficará completamente arruinada. Cara, o versículo é só isso. Mas ele pode ser tão impactante, nem mesmo as pedras serão utilizadas para outras construções. Mas espera aí, primeiro, sobre o que o versículo está falando aqui? Peraí, ele faz parte de um todo, né? Não dá para a gente pegar um versículo só e sair viajando em qualquer coisa assim. A gente precisa primeiro entender do que esse versículo está falando. Ele faz parte de alguma coisa, então a gente pega a perícope, a gente pega ali um pedaço do texto um pouco maior, mais do que aquele versículo, para entender sobre o que aquele versículo está falando. E aí, se você ler esse capítulo de Jeremias, né, as nossas Bíblias hoje em dia têm aqueles temas, né? E se você pegar na sua Bíblia aí, o tema para essa parte onde está esse versículo é sobre a queda da Babilônia. Então Jeremias está profetizando e está falando sobre o que vai acontecer com a Babilônia. E aí, em determinado momento de que ele está falando sobre a Babilônia, ele fala isso, que nem mesmo as pedras serão utilizadas para outras edificações. E aí eu comecei a pensar e, claro, pedir, né, Espírito Santo, me revela algo sobre esse texto. E esse é o legal do lédico. Lédico significa a gente ler, a gente escrever o que a gente leu. Então, lê esse versículo, vai lá, escreve ele, se possível, né, à mão mesmo, de letra cursiva, para ajudar o teu cérebro a pegar essa informação. E aí você diz esse versículo, diz em voz alta, fala para você mesmo pensar sobre ele. E depois você pode, orando, buscando, entendendo o que Deus está falando sobre isso, e aí você vai conseguir cantar, de repente, algo sobre isso que Deus está falando com você e orar. Então, lédico é simplesmente um acrônimo, né, para essas palavras juntas aqui que forma lédico, ok? Então vamos lá, o que o Espírito Santo falou comigo sobre isso? Primeiro eu fiquei pensando bastante, né? O que significa essa questão de nem mesmo as pedras serão reaproveitadas? Cara, a gente está falando da Babilônia. E aí, quando a gente fala da Babilônia, a gente fala de uma nação, de um jeito que as pessoas pensavam, uma forma de sociedade. E Deus estava falando que ia destruir essa sociedade, não só apenas o convívio, a manifestação social, mas nem mesmo as pedras que foram utilizadas para fazer aquela sociedade seria utilizada para fazer outras edificações. O que será que isso significa, né? Você pensar bem, as edificações, as pedras, né, as construções, elas são símbolos de uma sociedade. Por exemplo, quando você vê uma imagem da Torre Eiffel, logo você pensa na sociedade daquele país chamado França. Você é remetido a todas as questões que envolvem Paris, né? Talvez uma cidade romântica para você, talvez uma cidade revolucionária. O que será que aquela edificação traz à tua memória? E por que será que muitas vezes, né, nas suas prateleiras, nas suas estantes, as pessoas têm um símbolo daquele edifício, daquela construção, né? Tem uma torrezinha pequena, uma miniatura da Torre Eiffel, porque ali significa o quanto você tem de ligação e o quanto aquilo representa. Aquilo vai remeter às pessoas que estão vendo aquela imagem daquela construção sobre toda aquela sociedade. Assim é também com o Cristo Redentor, né? Talvez as pessoas que veem o Cristo Redentor
Redentor, a imagem dele, já pensam no Brasil, na praia, no calor, no samba, sei lá, em muitas coisas desse tipo. Como a Estátua da Liberdade, né, e outras edificações, né. Um dos exemplos maiores que a gente tem em edificações, mesmo com prédio, né, são as pirâmides do Egito, e assim tantos outros lugares. Mas então, existia ali Babilônia, todo o pensamento de babilônico, né, todo o sistema babilônico que Deus queria destruir, e ele disse que nem mesmo as pedras das edificações da Babilônia seriam usadas para outras edificações. E aí pensa comigo, talvez aquelas pedras pudessem, depois que a Babilônia foi destruída, algumas pessoas pegarem aquelas pedras e construir outras coisas. Só que aí ia contar a história depois de que aquela construção nova tem partes dos jardins suspensos da Babilônia. Pensa que até hoje tem muita colecionador de relíquias, né? Pessoas muito ricas que colocam dentro de suas casas algumas coisas do período de Roma, por exemplo, né? Algumas coisas de períodos ou de sociedades antigas que contam uma história. Assim como a gente colocar uma miniatura da Torre Eiffel na sala pode contar uma história para um visitante, talvez algumas pedras, algumas coisas que a gente pegue de um lugar e use em outro também contam essas histórias, não é mesmo? Então o que Deus estava dizendo é que nem mesmo as pedras que poderiam contar uma história sobre a Babilônia seriam usadas para construir algo. E onde eu quero chegar com tudo isso? Eu quero chegar aqui numa reflexão seguinte: o que é a Babilônia na sua vida? Ou o que foi Babilônia na sua vida, que de repente você está trazendo um pedacinho disso para os dias de hoje, para a sua vida como cristão? Será que tem alguma coisa que Deus já te deu uma vitória sobre alguma situação, ou Deus te tirou de um lamaçal de pecados, mas que você ainda mantém um pouquinho, um flerte com aquela coisa ruim? Imagina, por exemplo, alguém que vivia em fofoca, ou vivia falando palavrão, vivia meio ruim e ríspido nas palavras, e vivia com brincadeiras tortas, falando mal dos outros, e fazia isso com um grupo de amigos. Mas o Espírito Santo tocou ele e mostrou que isso não estava legal, que precisava mudar isso na vida dele. E essa pessoa muda. Ok, parei, não falo mais palavrão, ou não fofoco mais, ok. Mas continuo sentando na roda dos escarnecedores. Talvez eu parei de ter toda aquela conversa besta que eu fazia, mas eu ainda sento com os meus amigos e ouço eles falarem sobre tudo isso. Talvez você participou de alguma coisa ruim que lesou algumas pessoas e você recebeu dinheiro disso, mas agora você quer usar esse dinheiro para fazer alguma coisa boa sem ir lá e resolver aquelas pessoas que você lesou antes. Será que não existem coisas nas nossas vidas em que a gente olha e fala assim: mas isso não é pecado, mas são só as pedras da Babilônia, não é a Babilônia? Mas será que essas pedras não remetem você o tempo todo àquele estilo de vida babilônico antes? Será que hoje você não teria alguma coisa na sua casa que te remeteria a alguma coisa ruim do passado? O que será que está marcando a tua casa e a tua vida hoje com coisas do passado? E às vezes até mais. Às vezes Deus tirou você de uma situação muito ruim, mas você vive contando isso como um testemunho. Só que nesse testemunho você engrandece tanto as coisas ruins que você fez, para que depois você possa dizer assim: mas Deus me livrou, Jesus me salvou de tudo isso. Mas você mostrou o quanto você era top no crime, o quanto você era top pegando várias meninas, o quanto você era top fazendo alguma coisa que não é legal referente à Bíblia. Deixa eu te falar uma coisa: testemunho é alguém que conhecia você como você era antes e vê como você é agora, sem mesmo que você precise falar. Mas a pessoa chega em você e fala: cara, você mudou, alguma coisa mudou em você. Só que testemunhos, eles são renovados constantemente. O que talvez você acha que hoje é legal. Hoje é legal, hoje eu sou crente. Não vivo mais aquela vida que eu vivia antes. Deixa eu contar como é que era, eu fazia isso, fazia aquilo. Não, peraí. Mesmo que você hoje é crente, não é mais aquele cara do passado, o que o Espírito Santo ainda pode modificar em você para que outras pessoas também vejam essa modificação nova, e veja que você está crescendo no poder de Deus e na palavra. Será que a gente precisa mesmo ficar dando tanta ênfase a coisas do passado? Será que a gente precisa pegar as pedras que sobrou da nossa vida babilônica e tentar construir algo em cima disso com a desculpa de que é um testemunho? O que você tem feito na sua vida hoje para trazer uma novidade de vida a ponto que as pessoas vejam Cristo em você sem que você precise ficar contando sua história todas as vezes? De vez em quando o Espírito Santo vai te pedir para você contar a história, mas para alguém específico, alguém que está precisando ouvir aquilo para mudar
a vida, para entender o que Deus fez, mas o quanto Ele ainda pode fazer por você. Então, se algo que você conta, se algo que você vive, mesmo que não seja aquele pecado, mesmo que não seja a Babilônia, mas o que você vive ainda, que te remete a tudo isso? Que rodas de amigos que você está, que te remete e te dá aquela vontade de viver daquele jeito que você vivia antes? O que você tem visto nas redes sociais, que te traz de volta aquela tua vida do passado, ou te faz lembrar e trazer a memória daquela sociedade babilônica que você vivia, daquele estilo de vida que você vivia? O que será que você continua tentando ir até o limite? Ah, não, são só pedras. Mas ela não está trazendo, eu não estou vivendo mais naquela sociedade. O que será que tem sido só pedras na sua vida? Peça para o Espírito Santo te ajudar a ver. Tem coisas que a gente carrega, tem pedras que a gente carrega, tem pedras que a gente coloca lá embaixo, na fundação de coisas que a gente constrói, que a gente nem percebe, que a gente nem lembra. Mas se você der uma olhada, se você der um zoom, está escrito ali, ó, isso aqui foi usado nos jardins suspensos da Babilônia. E as pessoas percebem isso, mesmo que você não perceba. Espírito Santo, traga-nos o conhecimento, a visão, a verdade sobre o que tem acontecido em nossas vidas, que são pedras que a gente carrega das Babilônias que a gente passou. Que o Espírito Santo ilumine tua mente, te mostre e te ajude a prosseguir em conhecer a Deus e viver tudo o que Ele tem para você. E eu quero te pedir, se você gostou desse vídeo, então deixa o like, se inscreve no canal. Deus te abençoe.